Fala galera, bem-vindos ao Inglês para Todos, que é um dos maiores eventos de inglês na internet na atualidade. Então, parabéns a você que se cadastrou aqui e está aqui com a gente participando deste grande evento. Eu faria a mesma coisa por ser um evento 100% online, 100% gratuito. Você assiste esses vídeos aqui que a gente preparou para vocês com todo carinho no conforto da sua casa. Meu nome é Saulo Casal, eu sou professor de inglês. Tem um canal também no YouTube onde eu ensino inglês para estudantes de todos os níveis, né, do iniciante até o avançado. E eu fui gentilmente convidado para estar aqui com vocês participando desse evento, juntamente com os outros 20 palestrantes e professores que estarão aqui conversando um pouquinho mais sobre esse idioma tão bacana que é o idioma inglês. Então, sobre o que eu vou falar com vocês aqui hoje? Bom, pessoal, eu preparei para vocês 10 dicas de pronúncia, isso mesmo, 10 dicas de pronúncia. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito desse assunto e eu estou sempre ali clicando nessa tecla com meus alunos. Então eu tenho certeza que com as dicas de hoje, elas vão fazer com que seu inglês fique cada vez mais parecido com o inglês de um nativo ou de um falante da língua inglesa. O que não quer dizer que eu estou aqui para tirar o seu sotaque, tá? Sotaque é uma coisa muito legal, saudável e que todo mundo tem. Mas isso é outro assunto, sotaque, fluência. Hoje eu estou aqui para falar sobre pronúncia, como pronunciar corretamente as palavras. Porque o que acontece às vezes é o seguinte, por nós já sabermos um idioma, que é a nossa língua materna, a nossa língua mãe, às vezes nós queremos adaptá-lo, trazer ali algumas regrinhas, regras de pronúncia a este novo idioma que estamos aprendendo, mas às vezes não funciona. Porque por mais que a gente estude sozinho, leia bastante, aprenda novas palavras e tente pronunciá-las da forma que a gente acha que está correta, você vai ver que nem sempre vai bater. Então, para você falar sem constrangimento e para que as outras pessoas te entendam e para você evitar repetições e trocar as palavras, assista essa videoaula até o fim, ok? Então vamos à nossa primeira dica de hoje. E por falar então em troca de palavras para que você não pronuncie uma palavra querendo dizer uma coisa quando na verdade está dizendo outra, isso nos traz a nossa primeira dica de hoje, que é com relação à letra I. Mas por que a letra I, professor? Bom, pessoal, pelo seguinte fato. A letra I, quando está dentro de palavras ali no inglês, ela não tem esse som desse I que nós temos em português, que é um I aberto, né? I, ok? Hoje eu quero focar no som do I como E. E. Pegaram? A diferença é sutil, bem leve, mas ela está lá, tá? I aberto de português, em português ou E em inglês, ok? Conseguiram perceber a diferença? É claro que a letra I, pessoal, mesmo em inglês tem outros sons também. Não é só esse som de E, tá? Ela tem som de I, né? Como a letra I. I am Saulo, por exemplo. I, não é? Como também na palavra wine, wine. E também ela tem o som de que é o som do schwa, né? Como por exemplo na palavra bird, pássaro. Bird, que é também com I, ok? Mas hoje eu quero focar, como eu disse, no som do I como E, ok? Porque o que acontece, pessoal, é que as pessoas confundem bastante esse som e, como eu disse antes, querem dizer uma coisa quando estão dizendo exatamente outra. Como, por exemplo, a palavra beach, que tem o som do nosso I, né? Beach, que quer dizer praia, como muitos de vocês já sabem, né? Mas algumas pessoas acabam confundindo e podem dizer bitch. Não sabem a diferença das duas. Ou estão falando bitch quando querem dizer beach. Pegaram a diferença? Beach, praia, e bitch, que vocês já sabem o significado. Não? Bom, bitch, pessoal, são aquelas senhorinhas que trabalham na madrugada, nas esquinas, né, da cidade, rodando a bolsinha, esperando ali um coleguinha, preferivelmente que esteja de carro para dar um rolé. You know what I mean, right? Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Então, essas damas aí da madrugada. Então, bitch, as senhorinhas, as damas, e beach, praia, ok? Uma outra parecida, olha só. Como dizer rico em inglês? R-I-C-H. Rich. Rich. I am rich. Eu sou rico. Que na verdade eu não sou, né? Mas I wish I were rich. Eu queria ser rico, tá? Eu quero ser rico. I wish I were rich. Tem esse som de rich. Agora, se você disser que muitas pessoas dizem rich como reach, com o som do nosso I, mais um pouquinho, mais extenso um pouquinho, né? Reach, elas estão falando, na verdade, alcançar, alcance, ok? Que pode ser tanto substantivo como verbo, alcance ou alcançar. Por exemplo, você consegue alcançar aquele livro?
Can you reach that book? Tá? Então percebam que eu falei can you reach, não rich. Porque não faria sentido se eu dissesse você pode rico aquele livro, tá? Então pegaram a diferença? Reach com o i nosso português com rich, o i mais do inglês, né? Mais fechado um pouquinho, na verdade. Rich, reach, rich. Pegaram? Então, como vocês puderam perceber aqui, o som do nosso I, né, aberto em português, se apresenta em palavras que tenham as letrinhas E e A juntas, né, como nós podemos ver aqui nas palavras beach e reach. E outras também diferentes, como por exemplo, tea, né, tea, T-E-A. Tem o som de T-I, né, mas não é T-I, é T-E-A, que é chá, né, em português. Tea, chá, ok? Ou, por exemplo, também pêssego, peach, 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 tem o som do nosso i. E não só essas palavras, mas o som do nosso i também se apresenta em palavras que tenham as letrinhas EE juntas, uma seguida da outra, que é o que chamamos de double E, né? Um duplo E. Como, por exemplo, a palavra sheet. Sheet, que quer dizer folha, camada, lençol, ok? Muitas pessoas às vezes confundem com shit. Shit. Perceberam a diferença? E com I, shit, que quer dizer merda, bosta, né? Agora, sheet é lençol, camada, é uma outra coisa, folha, tá? Então perceba aqui que os significados são totalmente diferentes. Então, cuidado com a pronúncia, pessoal, ok? E uma outra, só para acabar aqui, que tem também um som parecido, e é com dois S, é a palavra feet. Feet, ó, I, né? Que quer dizer pés, meus pés, ok? Não confunda com fit. F-I-T, fit, tem o som de E, ok? Que quer dizer encaixar, caber, ou até a gente vê muito aí no universo da musculação, né? Fitness, fitness, ok? Então não diga fit quando você quiser dizer fit, ok? Ou vice-versa, vocês conseguiram entender, né? Bom, pessoal, para a dica número 2, eu trago para vocês as letrinhas T, P e D. Por que as letrinhas T, P e D? Justamente por isso. Olha só como eu as pronunciei, pessoal. T, P, D, né? De forma bem forte, quadrada, que é como nós falamos aqui em português, T, P, D. Mas em inglês, pessoal, elas são muito mais sutis, ok? Olha só como eu vou as pronunciar sozinhas, para você já perceber a diferença sem estarem em palavras. Então, olha só, sozinhas. T, P, D. T, P, D, tá? Então perceba a diferença? T, P, D. T, P, D. Sai muito mais ar da sua boca quando você as pronuncia em inglês, ok? Agora vamos ver como vai ficar essas letras em palavras. Olha como é diferente. Então, por exemplo, em português, com T, nós dizemos tartaruga, né? Tempo, né? Muito forte. Com P, por exemplo, porco, porta, não é verdade? Pedro, ok? Bem forte. E com D, por exemplo, dado, damasco, né? Mas em inglês é um pouquinho diferente. Então vamos pronunciar algumas palavras com essas letrinhas. Começando com T, olha só. Time, time. Olha o início. Time. Então não vai ser time. E essa é a diferença. Isso que eu ouço por aí, as pessoas falando, brasileiros, por exemplo, aprendendo inglês, falando time dessa forma. Time. Muito quadrado, muito forte, né? Time. Então seria time. Outra. Tape. 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 Para tape. E a gente costuma falar, né? Tape. Me dá esse tape aqui, eu vou gravar alguma coisa com o tape. Então, tape. Outra. Turbo. 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 Com T no final agora, olha só. List. List. Tá? E não list. Ok? List. Agora com P. Olha algumas com P. Pork. Pork. Olha o tanto de ar que sai da minha boca para falar o resto da palavra. Orc. Né? Olha só. Pork. Pork. Ok? Exagerei bastante aqui, ok? Mas só para vocês poderem perceber o som.
Coloque até a mão na frente da boca que você vai perceber o tanto de ar que vai sair e vai bater aqui na sua mão, nos seus dedos, tá? Pork. Mais uma palavra. Price. Price. Olha essa. Price, né? Quase que um rice. Tudo junto. Price. Mais uma. Punch. Punch, ok? Agora com D. Disco. Disco, ok? Não seria disco. Disco. Ou muito menos disco. Perceba que o D é muito mais sutil, muito mais suave, né? Então não seria D, e sim D. Disco, ok? Day, de dia. Day. Mais um. Door. Door. Pessoal, ainda no T e no D, olha só que dica interessante. Já ouviram falar sobre o flap T ou flap D? Não? Então vou explicar, olha só. Pessoal, o flap T ou flap D é quando essas duas letras têm o som de R. O som do nosso R de barato, de arara, barata, esse R que a gente faz, ok? Que a gente está tão acostumado. Mas no inglês esse som não existe. Eles só irão fazer esse som quando eles tiverem um T e um D entre duas vogais. Isso no inglês americano e falado em velocidade normal ou velocidade rápida que dizem, mas na verdade é a velocidade normal, ok? Então vou te passar algumas palavras com esse flap T e flap D, ok? Começando com o T, olha só. Party, para festa, né? Então de novo, party. Então percebam o som do T com o som de R, o R de arara, o R que nós temos, ok? Que no inglês não existe. Mas aqui eles fazem esse som bem rapidamente, tá? Com o flap T. O que seria esse flap? Pessoal, flap nada mais é do que essa batida da língua no céu da boca e voltando, tá? Essa vibração, esse balanço da língua fazendo com que o som saia rrr. Olha como é que balança a língua, né? Rrr. Só que eles fazem uma vez só, r, tá? Então, por exemplo, party, party. É difícil, né? Porque depois do som do R em inglês, que é nós temos que fazer o som de r, né? Então é bem difícil, mas isso vem com prática. Então tentem mais uma vez, olha só. Party, party. Isso mesmo. O número 40, que é bem parecido. 40, 40, ok? E levantar, por exemplo, imperativo, você manda alguém se levantar, você vai falar em duas palavras, um phrasal verb, por exemplo, get up, get up, get up, re, re. Perceberam o som do R? Então é isso aí, pessoal. Mas no inglês britânico, obviamente, eles não dizem assim. Eles dizem com o som do T e do D mesmo. Por exemplo, party, 40, get up. Ok? Então, mais uma vez, isso é no inglês americano. Agora vamos falar de algumas palavras com som de D, do flap D, né, com som de R. Então nós temos, por exemplo, as seguintes palavras, olha só. Body, de corpo. Body, body. Então percebam o som do D com som de R, de R, porque senão seria body, né? Mas aqui nós temos body. Um outro som, pronto, né? Em inglês ficaria ready, ready, ready. I'm ready. Are you ready? Você está pronto? Eu estou pronto, né? E pedido em inglês, essa palavra é um pouco difícil também, que nós temos novamente aqui o som do R, e depois o som do R, que é o nosso R brasileiro aqui, né? De porta, aquele R paulista, assim, porta, portão, né? Enfim, mas olha só como é que vai ficar difícil. É O-R-D-E-R, né? Order. Em inglês ficaria, em inglês americano, com flap D, ficaria order. Order. Tá? Difícil, né? Mas pratique que esse som, essa pronúncia vem naturalmente, ok? E como esse é um vídeo de pronúncia, pessoal, o que não poderia faltar aqui, obviamente, é o famoso e temido TH. As letrinhas T e H, quando elas estão juntas. Muita gente reclama que não consegue pronunciá-las, mas hoje nós vamos desvendar esse mito e eu vou te ensinar certinho como pronunciar o som desse TH. Eu já falei muito sobre ele em outros vídeos que eu tenho, mas para este evento aqui ele não poderia faltar, ok? Então, para a dica número 4 agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esse TH. Bom, pessoal, o que acontece? Por que nós temos esse problema, essa dificuldade em dizer palavras com essas letrinhas TH quando estão juntas? Porque ele tem um som um pouquinho estranho, é um som que não existe
no português. E aí que já começa o problema. Então, para aqueles que já conhecem ou ouviram o som do TH antes, sabem que ele tem esse som aqui, não é verdade? O que não existe no português. Ou você já pronunciou alguma palavra em português usando esse som? Acho que não, né? E o que acontece, pessoal, aqui quando nós nos deparamos com palavras que tenham as letrinhas TH nelas, nosso cérebro automaticamente já tenta associar esse som com o som da nossa língua materna, no nosso idioma, que é o português, ok? Eu frequentemente vejo pessoas trocando o som do TH pelas letras S ou F. Já ouviram isso antes? Por exemplo, pessoas querendo dizer obrigado, trocando o som do TH pelo som do F, dizendo thank you. Já ouviram isso? Ou até mesmo com S, thank you, tá? Mas não digam assim, pessoal, não soa legal, tá? Vai por mim. Digam thank you. Então, pessoal, dito isso, eu vou passar para vocês finalmente o macete do TH. E o macete é o seguinte, o TH, na verdade, tem dois sons, ok? Tem aquele primeiro que eu ensinei vocês, e tem esse aqui também. Conseguiram perceber a diferença? Bom, pessoal, a diferença é o seguinte, o primeiro som é o som que nós chamamos de não vozeado ou não vocalizado, ok? Por que ele tem esse nome? Porque é praticamente um barulho que nós fazemos com a nossa boca. Nós não vibramos nossas cordas vocais para emitir esse som, tá? Como é o som, por exemplo, do S, o som do F, do F, nós não vibramos as cordas vocais como vocês podem me ouvir agora vibrando as cordas vocais falando com vocês, ok? Agora, o som vozeado ou vocalizado, você vai vibrar suas cordas vocais e fazer aquele mesmo som que você fez antes com o som do TH não vocalizado. Conseguiram entender? Então o primeiro som foi... Você colocou a língua entre os dentes e basicamente soprou, né? Então agora você vai fazer a mesma coisa, só que agora vibrando suas cordas vocais, emitindo um som. Por exemplo... Tá? Então você fez basicamente a mesma coisa, colocou a língua entre os dentes e soprou na medida em que está vibrando suas cordas vocais, emitindo aquele som de parecido com uma abelha, né? Você até sente a vibração aqui se você colocar a sua mão aqui na sua garganta, no seu pescoço, ok? Então vamos colocar isso agora em prática. Vamos ver algumas palavras com o som do TH não vocalizado ou não vozeado. Então olha só. Booth, teeth, with, three. Estão percebendo o som do TH? Three, tá? Que muita gente confunde com tree, que é árvore, né? Mas perceba que árvore é direto. Tree, som do T. Aqui nós temos o three, que não tem som de T, nem som de F e nem som de S, ok? É o som do TH e ponto final. Você vai dizer depois re, three, número 3. E agora pensar, think, tá? Perceberam? Estou dando muita ênfase aqui para vocês perceberem o som. Então é como se você dissesse depois ink, juntando think, ok? Se vocês conhecem alguma pessoa que tem a língua presa, ou se você tem a língua presa, é mais fácil até para aquelas pessoas, elas estão com um passo ali à frente, né? É como se elas dissessem think, mas com a língua presa, think. E é exatamente esse som, ok? Think, junte o que é um barulho, com ink, virando think, ok? Conseguiram pegar? Então agora vamos ver algumas palavras com som do TH vozeado ou vocalizado. Então agora nós temos, por exemplo, para falar este ou esta, que é o demonstrativo this, T-H-I-S, ok? Então o som será this, tá? Percebam agora, pessoal, que eu não falei this, this. Esse seria o som do TH não vocalizado nessa palavra. Ficaria uma coisa muito estranha, né? Um som de th, depois um I e um S. Th. Então, por isso que aqui nós temos o som do TH vocalizado. The. Lembram do sonzinho? Então, tudo junto. This. This, ok? Um outro demonstrativo, these, tá? Na verdade, todos os demonstrativos terão esse som, né? These, that, those, ok? Agora, saindo um pouco dos demonstrativos, outras palavras nós temos, por exemplo, though, tá? Eu não disse though, e sim though.
O pronome que nós temos, pronome pessoal, eles ou elas, they, tá? O artigo, o, a, os, as, the, ok? Other, father, olha só, aí a família toda, olha, father, mother, brother, tá? Todos com TH. Claro que eu estou forçando um pouquinho aqui, mas na velocidade normal do dia a dia seria father, mother, brother, ok? Então, não vocalizado ficaria father, mother, brother. Uma coisa muito estranha, tá? Então você consegue perceber ali a diferença entre o TH vocalizado e não vocalizado. Conseguiram entender? Chegamos então na quinta dica, e olha só que dica interessante, pessoal. As palavras que têm as letrinhas N e T mais uma vogal, nessa ordem, N e depois um T mais uma vogal, você pode simplesmente ignorar a letra T dessas palavras e não pronunciá-la. É isso mesmo, pessoal, é exatamente isso que eu disse. Quando você tem uma palavra com as letras N e T mais uma vogal, você pode ignorar o som do T e não pronunciá-lo, ok? Quando você diz essas palavras na velocidade normal do dia a dia, ok? Pelo menos no inglês americano, ok? Vou te passar alguns exemplos, olha só. A palavra internet, que em inglês é internet, você pode dizer da seguinte forma: internet, internet, ok? E não internet, ok? A palavra interaction ficaria interaction, interaction, tá? Eu não disse interaction. A palavra enter ficaria simplesmente enter, enter. Entertainment ficaria entertainment, tá? Até mesmo inverno, né? Winter, winter. Você poderia dizer também winter, tá? Que é muito próximo, se não o mesmo som, a mesma pronúncia da palavra vencedor em inglês, que é W-I-N-N-E-R. É a mesma pronúncia. Winner, winner, de winter para winner. Até mesmo um verbo no gerúndio com ing, como o verbo, por exemplo, painting, que tem também ali o NT, você poderia pronunciar este verbo no gerúndio com o ing da seguinte forma: painting, painting, ok? Não é obrigatório, pessoal, mas muita gente usa assim. Eu acho que a maioria das pessoas nos Estados Unidos, os americanos, os norte-americanos, dizem essas palavras dessa forma, ok? Então, palavras com NT mais uma vogal, ditas na velocidade normal do dia a dia, você pode ignorar o som do T, ok? Combinado? E a dica número 6 que eu deixo para vocês é uma dica bem básica, uma dica bem simples, que é a seguinte: as palavras que terminam com a letra E, pessoal, você não pronuncia esse E final, ok? A gente tem a tendência de fazer isso no português, mas no inglês não pronuncia esse E final. Vou te passar 6 palavrinhas, olha só. Nome em inglês ficaria name, name, N-A-M-E, tá? Perceba que eu acabei ali no M, eu não falei name ou name, eu disse simplesmente name. Olha o M aqui na minha boca. Name, ok? Palavra force, force, eu acabei no C, force, e eu não disse force, tá? Mais uma palavra, osso, bone, bone. Agora eu acabei no N, tá? Então não diga bone ou nada parecido. Palavra página, page, ok? Page. Agora você pode acabar no G. E a palavra note, note. Agora eu acabei no T. E agora, para acabar, a palavra perdoar em inglês. Olha só que palavra bonita. Forgive, forgive. Ok? E aqui você acaba no V. Ou seja, palavras que acabam com E, pessoal, você não pronuncia esse E final. Ignore esse E, ok? E agora a dica número 7, também muito simples, pessoal. Olha só, presta atenção. Palavras que começam com a letra S, não adicione nenhum som antes desse S ou nenhuma vogal, ok? Parece bem simples, mas muita gente costuma colocar algum som ali antes do S. Por exemplo, na palavra especial, né? Em inglês seria special, special, ok? Muita gente diz special ou especial, ok? Mas comece direto na letra S, na cara do S, dizendo special, special, ok? Mais algumas palavrinhas, olha só. Espaço, space, space, ok? Não space ou space, tá?
Talvez a confusão deve ocorrer porque em português, né, para a palavra espaço, nós temos ali a letra E, espaço, como também para a palavra especial, né, com E, especial. Não sei se é isso realmente o que ocorre, mas não diga nenhuma vogal antes dessas palavras que começam com S ou não adicione nenhum som, ok? Entre direto no S. Space. E lembre que essa é uma palavra que acaba com E também, então, coincidentemente, não pronuncie esse E final. Space, ok? Mais uma palavra. Snake. Cobra, serpente. Snake, ok? E cachecol, scarf. Scarf, não scarf ou scarf. Tranquilo, né? A dica número 8 é a seguinte: palavras que terminam com uma consoante, não adicionem também nenhum som depois dessa consoante, ok? É um pouco parecida com a dica anterior, porém agora no fim, né, com uma consoante no final da palavra, tá? Parece uma coisa simples que você não comete esse erro, mas pessoal, eu tenho que registrar essa dica aqui porque muita gente faz isso, tá? Eu vou te passar alguns exemplos, tá? Olha só, a palavra ask, pedir, perguntar, ask. Muitas pessoas falam ask, tá? Ou ask, ou alguma coisa assim. Mas eu acho que mais comum seria ask. Mas acaba no K, pessoal. Ask. K, ok? Mais uma com K. Week. Week. Não wiki, tá? Máscara. Mask. Book. Book. Não book, ok? Claro que não só com K, mas qualquer consoante. Com P, por exemplo. Jump. Jump. E não jumpy. A próxima, então, é recordista, talvez a campeã desses erros de pronúncia, que é a palavrinha up. 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 E não up. Né? Eu tenho que dar um up no meu currículo ou algo assim. Então, somente up. Nada depois da letra P. Com D, por exemplo, sound. Sound. Com T, test. Test. E não test. Ou teste. Ok? Test. Então, palavras que terminam com uma consoante, não adicione nenhum som depois delas. A dica número 9 traz palavrinhas muito comuns entre a gente, né? Nós usamos essas palavrinhas frequentemente no nosso dia a dia, mesmo sendo palavras em inglês, que são as palavrinhas money, monkey, né? Honey, que são as palavrinhas com as letras E e com Y. Mas, pessoal, não pronuncie essas palavras dessa maneira em inglês se vocês forem viajar para países de língua inglesa, ok? Então, money vira money. Money, ok? Não é nei, e sim ni, tá? Money. Monkey vira monkey. Monkey. A próxima, honey, né, vira honey, tá? Essa é a forma certa de dizer essa palavra. Honey. Hi, honey. Oi, querida. Oi, querido. E é claro, honey também é mel em português, né? A próxima, turkey. Turkey e não Turkey, tá? Que é Turquia e também pode ser peru, o animalzinho, né? A ave, peru. E até mesmo a palavra key, key, que é a chave, não é key, e sim key. Combinado? E finalmente, a 10ª e última dica que eu deixo para vocês, pessoal. Ela não é com relação a palavras em si, palavras que começam com certa letra, terminam com consoante ou vogal, não tem nada a ver com isso, pessoal. Ela tem a ver com um probleminha que eu venho notando ao longo dos anos que as pessoas vêm cometendo e eu resolvi registrar aqui. Que é o seguinte, pessoal, aqui no Brasil, quando nós estamos conversando com alguém e não lembramos da próxima palavra ou de uma frase que queremos colocar ali naquele diálogo, nós temos a tendência de prolongar algumas palavras, normalmente a última palavra que usamos, né? Uma preposição, alguma coisa assim. Por exemplo, eu poderia falar assim: eu estava no shopping e depois eu fui... Onde é que eu fui mesmo? Eu fui na casa da minha namorada e depois a gente assistiu um filme, tá? Então perceberam? Eu falei a gente, tá? Mas o que acontece, pessoal, é que nós acabamos fazendo a mesma coisa quando estamos falando inglês. Então cuidado com isso, porque lá isso não seria comum. Então, por exemplo, vou usar uma frase qualquer aqui em inglês para vocês verem como é que ficaria. Olha só, vou dizer assim: eu fui à casa do meu irmão para perguntá-lo se ele pode me emprestar seu carro, tá? Uma frase qualquer, que eu acabei de inventar aqui. Então em inglês ficaria algo do tipo: I went to my brother's house to ask if
if he could lend me his car. Tá? Então ficaria uma coisa muito estranha, eles não fazem assim. Mesmo porque as palavras wente e if, como usamos aqui no exemplo anterior, não existem. O correto é dizer went e if. Tá? Mas se por alguma razão você tiver a vontade, o desejo de emitir algum som ao tentar lembrar da próxima palavra ou da próxima frase, o que eu não recomendaria, mas se você tiver essa necessidade, faça qualquer coisa, mas não estenda as palavras, ok? Porque isso não fica legal no inglês. Seria como se você estivesse inventando novas palavras, ok? E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essas foram as 10 dicas de pronúncia que eu preparei para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Obrigado pela audiência e participação. Um abraço e até a próxima.